Bom dia, queridos. Que bom que você está aqui. A gente está falando sobre a cura da alma. Hoje nós temos ceia e eu vou pedir para que você já vá abrindo em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nós vamos falar hoje rapidamente, que a gente não tem muito tempo, sobre uma coisa que se chama amargura. E algo que consome a nossa alma, a nossa vida, adoece, é um veneno. E é importante que você mesmo ou mesma identifique, porque a gente por fora é uma coisa, né? O nosso coração, se está limpo ou não está, só a gente que sabe, e Deus. Eu não tenho como saber como é o teu coração, como é que é a tua vida com Deus, mas o Senhor sabe. E Ele te dá essa capacitação, esse discernimento de você mesmo, descobrir e hoje você se livrar disso. Então, Hebreus 12, 15, diz assim: o autor de Hebreus, ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. No versículo 14, o anterior, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele vem no que nós acabamos de ler: atentando diligentemente, com muito cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura. Agora eu vou pedir para que você vá em Efésios, capítulo 4, volta um pouquinho. Efésios 4, 31. A gente leu em Hebreus, o autor anônimo de Hebreus, ele fala dessa paz que nós temos que ter com todos, e logo em seguida da santidade. Então ele está dizendo para a gente o seguinte: não adianta a gente ser aqueles cristãos muito metido ao espiritual. Eu vou ser bem direta e objetiva, como eu sempre sou, tá, irmãos? Vocês já me conhecem. Não adianta a gente ser fulano é muito espiritual se fulano não se dá com cicrano. Ah, mas fulano é muito espiritual, ora, jejua, é do reteté, mas fulano não suporta cicrano. Então não tem nada de espiritual. Aí, e o autor está dizendo: seguir a paz com todos, fala da santidade, sem ninguém ver a Deus, para que não brote, ou seja, a raiz de amargura começa bem pequenininha, e se você deixar, ela vai ramificando e ela vai ficando. Aí em Efésios 4, 31, diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim como toda a malícia. Amargura, se você for procurar no dicionário, diz que é de sabor amargo, né? Como o próprio nome diz, a amargura. Tristeza, excesso de sofrimento. A amargura, ela quando começa, você às vezes não identifica, mas ela devido às coisas que nós vivemos, às pressões do dia a dia, às vezes você é traído, não só digo assim por cônjuge, mas às vezes é uma traição dentro de um trabalho, traição de um amigo, ou você perdeu um ente querido, e você não se conforma, o seu luto não passa, você às vezes é mandado embora do seu trabalho. Existem várias coisas, perdas, injustiças, traições. A alma é normal que ela fique amargurada, que você tenha o sofrimento.
Mas o que você não pode é deixar ele permanecer, porque é onde cria raiz. É onde a palavra ela está nos exortando, ele está dizendo diligentemente, para que não brote raiz de amargura. Porque, por exemplo, não sei se os irmãos aqui gostam, quando a gente fala coisa amarga, eu lembro logo de jiló. Tem gente que ama jiló. Eu não gosto, porque eu não gosto de nada amargo. Mas o jiló, ele é amargo. Você come aquilo e é amargo. Tem gente que gosta. Mas o fato é que um gosto amargo é muito ruim. Ninguém gosta de nada amargo. Como é bom você comer uma coisa doce, uma coisa que desce ao teu paladar, que apetece. Mas a amargura, se você for procurar biblicamente, tem muita coisa que fala sobre ela. Existem muitos personagens aqui dentro da Bíblia que tinham a vida totalmente amargurada. E a amargura, ela afasta você da presença de Deus. Por quê? A palavra diz, como nós lemos em Hebreus, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então, se eu vivo debaixo da graça de Deus, significa que eu, Marcele, entendi o que foi feito por mim na cruz do Calvário, recebo essa graça e ando de acordo conforme a palavra de Deus. Quando você tem um coração, a alma amargurada, você está tão cego, preso àquele sentimento, que você não ouve mais a voz de Deus. Você não consegue mais ter sintonia com Deus. Você não consegue mais andar na presença de Deus, embora muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus. Mas a amargura, ela não deixa você viver na plenitude da vida de Deus. O que é viver na plenitude? Viver, antes de mais nada, em alegria. Como nós ouvimos aqui essa canção, que eu acho muito bonita, essa segunda canção, eu ainda me alegrarei, e você vai lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei, porque uma alma abatida, olha, eu digo para mim, digo para você, é fácil nós identificarmos. Você que está sentado, você pode de repente estar se identificando, você está passando por algo, uma tristeza, algum sentimento que aconteceu ontem ou às vezes até muitos anos atrás. E se isso toma conta ainda dos seus pensamentos, da sua vida, você está com uma alma amargurada. Mas tem pessoas que não admitem. Mas você sabe que você não é bobo, você não rasga dinheiro, não é? Você tem consciência do que você faz, você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, você sabe quando a tua alma não vai bem. Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ou seja, nós sabemos, Davi escreve salmos e que ele está totalmente amargurado, com a alma abatida, mas a gente tem como ser liberto. Só que nós temos que ter uma postura, uma atitude. Em Jó, não precisa você abrir, Jó capítulo 10, versículo 1 diz assim: minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Ou seja, Jó naquele momento ali, que Jó, a gente sabe a história de Jó, mas ele também desabafa e às vezes fala muita coisa num desabafo, depois ele se reestrutura, mas tem uma parte ali que é bem triste da história de Jó, dele falando o diálogo dele. Então, pessoas muito queixosas, que murmuram muito, que estão sempre reclamando, é uma alma abatida, alma amargurada. A Organização Mundial da Saúde, ela já trata as doenças da alma com grande preocupação. Por quê? Muitas vezes o câncer, doenças cardíacas, são questões de alma, começam com a alma abatida. Doenças psicossomáticas que a gente sempre fala, às vezes problemas no estômago, são doenças que refletem de dentro e o corpo externa. Porque quando você está assim, nós, às vezes, entramos naquela religiosidade. Nós estamos na casa de Deus, mas quando a gente sai, a alma ainda continua abatida. E nesse caso, você tem que identificar e reagir. Porque Jesus, ele foi por mim e por você para nos libertar de tudo que é ruim. Ele foi para nos libertar de tudo. E se você não crê nisso, aí fica difícil para o teu lado. Porque você tem que crer na promessa de redenção. Você tem que crer no que foi feito na cruz. Que ele levou sobre si, sobre aquele madeiro, todas as nossas dores, enfermidades. E ele fala, não é só da parte física, mas é da parte também interior, que é a mais importante. Porque eu posso estar aqui toda bonitinha para você, mas se a minha alma estiver ruim,
Se a minha alma estiver enfraquecida, eu só sou uma carcaça bonitinha, a minha vida é só Jesus, se você não se conscientizar. Então não adianta o exterior estar bem cuidado, se o teu interior é o principal. Então nós temos que estar diligentemente preocupados em como está a nossa alma. Nós vamos aqui citar uma mulher que você já conhece a história dela, mas eu vou pedir para que você vá lá em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Diz assim, a história de Ana, e ele diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano e a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, que eram os filhos de Penina, Rófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deus, por isso que a Bíblia, tudo acontece com a permissão de Deus. Não acontece nada na sua vida sem que Deus não permita. Você vê que a palavra, ele diz assim, mesmo que o Senhor a deixasse estéril. Poderia não ter esse versículo, poderia dizer Ana era estéril. Mas faz questão de dizer que mesmo que o Senhor, versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Repete, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ainda reafirma que era Deus que tinha tornado Ana estéril. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Alma totalmente amargurada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, e fez um voto. Paramos aí. Então a gente conhece a história. Eucana, Ana, Penina. Ana, estéril. Naquela época, você sabe que a mulher, quando era estéril, era algo grave, era algo inaceitável. E Penina, rival dela, tinha 2 filhos, sacerdotes, iam com o pai. Então, Ana era amargurada por isso. Ana provavelmente invejava a Penina, tinha inveja porque ela tinha filhos, os filhos iam com o pai, ela não podia dar filhos a Eucana, então Ana já tinha ali um sentimento de inveja. Ana, provavelmente, ela se sentia inferiorizada, que é aquela questão de você às vezes se sentir inferiorizada por outro. Isso vai abatendo a sua alma, isso vai se acumulando, você acha que todo mundo é bom, você nunca é boa, você não sabe falar, você não sabe orar, você sempre se coloca numa situação lá embaixo, é um sentimento de inferioridade. E Ana, ela tinha, mesmo Eucana, amando mais Ana, dando porção maior, e provavelmente todo mundo sabia disso, porque a palavra não diz que ele fazia escondido, Ana, mesmo assim, ela se abatia. Ela não comia, ela devia ter um semblante caído, ela era triste, a ponto do marido falar: por que você não come? Por que você está nesse estado, Ana? Não sou eu melhor do que se você tivesse filhos? Ou seja, a pessoa amargurada, ninguém às vezes quer ficar do lado dela, porque ela só reclama, ela tem um semblante abatido, ela não tem alegria, ela inveja o que os outros têm, mas às vezes ela não admite, mas ela sabe. E é um conjunto de coisas que vai se formando raízes dentro da gente, que por fora ninguém vê. Ninguém vê.
mas por dentro você está todo enraizado de um veneno que você mesmo prova dia após dia. Então esse veneno ele vai te matando, porque você vai provando aquele veneno, pequenas gotinhas, dia após dia. Ele vai te matando, ele vai te secando. Então é um confronto com a palavra, diz que Deus é a nossa alegria. Então se uma pessoa ela só vive em abatimento de alma, ela precisa levantar e reagir. Aqui está dizendo que Ana fez um voto. Eu não estou dizendo para você que você tem que sair daqui e fazer um voto, porque voto é coisa perigosa. Se você faz um voto, você tem que cumprir. Ana fez um voto. E Ana, a palavra, no versículo 9, versículo 9, deixa eu ver aqui. Chegou o sacerdote ali, sentou-se numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ali Ana se levantou com amargura de alma, orou ao Senhor. Então, aqui a gente já pega um gancho. Qual é o gancho? Ela foi até o sacerdote, ela foi até a igreja, ela orou. Só que até a oração dela naquele primeiro momento, o próprio sacerdote achou que ela estava embriagada. Que ela tinha bebido. E aí ela fala para ele, não, Senhor, é minha alma que está amargurada. Aqui no versículo... A aflição da tua serva não te esquece de dar um filho, ela fez um voto, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Então, quando a gente vem aqui à igreja, eu e você, a gente aqui está derramando a nossa alma. E a gente está entregando a Deus tudo aquilo que nos consome, que nos está consumindo, tudo aquilo que foi feito no passado, às vezes até ontem, ou até hoje de manhã, que você já saiu de casa, de repente você já ouviu algo que você não gostou. Se você não liberar o perdão, se você não se deixar trabalhar e moldar por Deus, isso cria uma raiz. E isso é muito sério. Às vezes, dentro de um próprio casamento, esposa e marido, porque casamento é os dois diretos juntos, você convive diariamente, escova de dente junto, dorme junto, acorda junto, é tudo junto. E muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado são as que nos magoam. Não é? Quantas e quantas vezes, às vezes a gente recebe pessoas, a mulher está chateada porque ela só ouve do marido isso, aquilo, ou vice-versa. Aquilo é raiz de amargura. A pessoa não consegue esquecer. Ela acorda, ela dorme aqueles pensamentos. E aí você começa a ficar com raiva da pessoa, você já planeja vingança, você já arquiteta planos malignos. Raiz de amargura. Você fica amargo, ressentido. E isso pode até trazer doenças no mundo físico para a sua alma, se você não tratar. Só que Ana, ela foi liberta, porque se você for ler, nós não vamos ler, mas se você for continuar a história e você for ler a oração de Ana, porque ela não tinha filhos, a mulher queria um filho, e o voto dela foi, o primeiro filho que eu tiver eu vou entregar ao Senhor. Tem que ter muita coragem, porque algo que você mais quer é uma gravidez, é um filho. E ela diz, Senhor, se eu tiver, eu vou honrar e vou o consagrar. Foi o que aconteceu com Samuel, o grande primeiro profeta Samuel. Veio do ventre de Ana. Então, quão difícil foi ela? Por isso é que eu digo que Deus não nos pede nada muito fácil. Se você acha que Deus só pede coisa fácil para você, você tem que ler mais a Bíblia. Porque Deus só vai pedir de você coisas difíceis. Por exemplo, quando você está com a alma amargurada, você precisa deixar no altar de Deus aquilo que está te amargurando. E é difícil. Por que é difícil? Porque você se apega àquele sentimento. Você se apega àquela emoção. Você está apegado àquela depressão. Você não larga. Quando, na verdade, o único que é digno de adoração e de você não largar é o Senhor. É só Ele que você tem que adorar. E às vezes nós adoramos sentimentos. Nós adoramos emoções, e nós estamos falando aqui da cura da alma toda terça-feira. Gente, a alma da gente, se não tiver tratada, nós lemos em Hebreus, paz, santidade. Não deixa que a raiz de amargura entre no seu coração.
Quem vive uma vida de santidade não pode ter alma amargurada. Porque santidade não combina. Por isso que eu falei no início. Não se engane, às vezes, com pessoas que têm aquele estereótipo de... Às vezes você olha uma pessoa que você não dá nada por ela, aquela que é mais espiritual. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o coração de um homem só Deus conhece. E você só tem que ser apegado a Ele, você só tem que idolatrar a Ele, Ele é o único digno de adoração. Então, quando você está preso àquele sentimento, por exemplo, pessoas que são às vezes abusadas na infância, são traumas difíceis de você largar. Mas por isso que a palavra nos confronta. Porque uma pessoa que cresce sem Jesus, e mesmo assim, quando ela se converte, às vezes ainda é difícil dela esquecer o que aconteceu. Não é que ela vai esquecer, mas dela liberar o perdão, porque o perdão é tudo ligado. Viver paz uns com os outros. É tudo ligado. Então, quando você não perdoa uma pessoa, é uma raiz de amargura. Tudo está ligado. Então, por isso, a importância do perdão. Quando Jesus ensina aquela oração sacerdotal, Ele está dizendo, perdoai uns aos outros, assim como o nosso Pai vos perdoou. O perdão é fundamental, ele não é opção. Hoje eu não sei se eu vou perdoar. Será que eu devo perdoar aquele irmão que me fez aquilo? Eu acho que não, porque eu não quero, não tem opção. A palavra de Deus, ela não tem A, B, C, D, prova de múltipla escolha. Ou você é ou você não é. E você, para viver na plenitude de Deus e viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa se conscientizar e se libertar. Porque, veja bem, Ana se levantou, ela tomou uma atitude. Só que na oração dela, no capítulo 2, a oração de Ana, ela diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija, já é uma mulher diferente. No Senhor, a minha força será exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Na tua salvação. Ou seja, Ana, se você for continuar lendo a oração de Ana, aquela raiz de amargura foi quebrada, ela foi liberta. E com certeza, embora a palavra não diga, mas a gente conjectura, que ela também liberou perdão para Penina. Porque a postura dela mudou. Então, o que nós temos que fazer hoje, que é o dia? Se você está aí ruminando o que eu estou falando, e você está pensando em situações que aconteceram, e numa pessoa que fez, que botou o pé para você tropeçar, e que dentro da igreja aconteceu isso, e você está chateado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, eu digo para você e para mim, não perca tempo com coisas do diabo. Não perca tempo. Sabe por quê? Você não vai usufruir das promessas de Deus. Tudo que o diabo quer é mudar o teu foco. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Dentro da igreja, digo, não estou dizendo a nossa igreja aqui, não, digo igreja de um modo geral. Quando você lida com pessoas, é isso aí. Tanto que Deus pega você, bota você numa família totalmente diferente. Quando você casa, você bota você numa família totalmente diferente, às vezes criações diferentes, mas por quê? Deus preza os relacionamentos. Você vai aprender com ele vai aprender com você. Você aprende com seus filhos. Quantos filhos aí são totalmente diferentes da gente? Você ensina, você faz, e o filho é rebelde, o filho é diferente. E um é diferente às vezes do outro, às vezes você tem 5 filhos, cada um vem de uma forma. Por quê? Deus quer ensinar você a conviver com todo mundo. Então, por que eu estou dizendo de igreja? Porque é o que a gente mais ouve. Fulano saiu da igreja porque aconteceu isso. Fulano está chateado, saiu do ministério. Pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo para brincar. Nem você tem tempo para brincar. Então, olha só. Olha para a cruz, porque aquele ali não decepciona ninguém. E quando os teus olhos estão fitos na cruz do Calvário, o que acontece? Você tem alegria. Você não dá tempo para o diabo botar a raiz, porque essa raizinha é demoníaca. E ela vai crescendo dentro de você. E vai te sufocando. E você, até o teu rosto, o teu semblante, é um semblante caído. É um semblante que não tem alegria. E Deus te chama essa manhã para que você saia daqui liberto. Para que você saia daqui com o coração. Senhor, dai-me estrutura, dai-me discernimento espiritual. Para quando, Senhor, guarda o meu coração, que é a fonte de toda a vida. Deus guarda o meu coração. Deus ouve.
Deus faz. Agora, você tem que tomar uma atitude e não ficar com aquele outro espírito, chamado aquele espírito de comiseração, que fica, ai, coitada de mim. Ah, não, mas eu não merecia. Ah, não, irmãos, eu sei que tem coisas que dói, eu digo por experiência própria. Tem coisas que dói, você às vezes até quer arquitetar uma vingança, que a gente é carne. Você quer botar o pé na frente para a pessoa cair, você quer mandar alguém dar uma surra lá na portaria da igreja, nós somos humanos. Mas esse pensamento, ele não pode perdurar. Você tem que automaticamente falar, está repreendido em nome de Jesus, porque o meu pensamento é o pensamento de Cristo. Então você tem que reagir a isso e não se conformar. Existe muito conformismo dentro da igreja. Não pode se conformar com alma batida. Ó, minha alma, por que se perturbas dentro de mim? Não, vou esperar em Deus. Ele é minha salvação, Ele é o meu refúgio. E por aí vai. Ana liberou o perdão. Então, na oração, depois você leia com calma as palavras dela totalmente mudadas do capítulo 1. De uma mulher toda cheia de complexo. E Deus ouviu. Por que Deus ouviu? Porque primeiro Ana se levantou e tomou uma atitude. E aí o próprio profeta profetizou sobre ela. Deus vai ouvir e vai te honrar. E aí ela coabitou com Eucana e ela teve o Samuel. E depois eu acho que ela teve até mais filhos. Porque olha, você vê que Deus bom. Ela consagrou o primeiro primogênito. Mas Deus conhecia o sofrimento dela do passado e viu que ela reagiu. Deus então abençoou ela com mais filhos. Alguém mais ouviu falar de Penina? Nunca mais. Você pode ler os outros capítulos, você não vê mais Penina. Penina foi só uma coadjuvante para nos dizer o indicativo por que Ana era amargurada. Por causa de uma pessoa. Então, é você e a mim de se levantar hoje e falar, não, basta, essa situação eu não vou mais aceitar na minha vida. Eu estou, em nome de Jesus, sendo liberta hoje, porque é pela fé. Você não vai ver aqui um ser aqui na frente, limpando você. Não, é tudo no mundo espiritual. Então, é pela fé. Nós vamos ceiar e eu vou pedir para que você faça esse exame, irmãos. Porque isso é fundamental para a sua vida. É questão de sobrevivência. Você ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. Você vai ver Caim foi tomado pela raiz de amargura e você vê como é que a raiz de amargura leva uma pessoa até a matar. Foi o que ele fez com o irmão. Nós vemos Absalão, filho de Davi, uma família totalmente destruída, uma família cheia de ódio, de mágoa de irmão, de pai, mágoa, amargura, mágoa, água ruim, acumulação de coisas dentro. Você vê várias histórias, você vê o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, invejoso, quando soube que ia voltar, foi logo falar, mas como é que pode? O cara foi, gastou tudo, agora volta. Você vê, ficou ali magoada, aquela raiz de amargura. Então, se você for ver a Bíblia, tem várias pessoas. Mas o que diferencia é quem se levanta e toma uma decisão. Não, eu não posso ficar assim. Eu não aceito mais esse estado depressivo na minha vida. Eu não aceito mais todo dia ficar pensando nisso. E é um processo. Eu não vou dizer para você que é um passe de mágica. É um processo. Mas Deus, Ele se alegra quando você dá o primeiro passo. Amém? Glória a Deus.